Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus nos alcance graça para meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E eu convido você a vir meditar comigo no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 12 a seguir, que nos diz a poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é aquele que permite a prova, mas também aquele que aprova, aquele que abençoa, aquele que dá vida e graça para gozar os benefícios de Deus e as bênçãos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que depois daquela trágica provações, depois daquela luta tão terrível que Jó passou, ele foi abençoado pelo Senhor ainda mais do que ele era antes. Tudo ele teve em dobro, porque o Senhor virou o seu cativeiro e deu em dobro tudo quanto Jó tinha antes. E assim como antes, Jó teve 7 filhos e 3 filhas e perdeu na provação, que foram mortos. Quando o Senhor virou o cativeiro de Jó, o Senhor deu novamente para ele 7 filhos e 3 filhas, tendo o total de 20 filhos. Jó teve 20 filhos, 10 antes da prova e 10 depois da prova. E a palavra de Deus fala que ele teve 7 filhos e 3 filhas. E como nos diz a palavra de Deus, as filhas eram lindas, formosas, as mais lindas que existiam em toda a terra. A Bíblia nos revela que Jó, ele menciona as suas filhas aqui e ele garante herança para as suas filhas. Vemos que Jó era um homem justo, e ele não queria deixar suas filhas sem herança, porque as mulheres, elas não recebiam a herança, elas recebiam um dote para o seu casamento. Mas as filhas de Jó receberam herança. E sempre se menciona o nome dos filhos, e não mencionava o das filhas. Mas Jó teve o prazer, de mencionar os das suas filhas, honrando assim as mulheres. Então a palavra de Deus nos fala que Jó teve 3 filhas e filhas lindas, formosas, as mais lindas de toda aquela terra. Então vamos meditar na palavra de Deus, a beleza das filhas de Jó. Beleza no dicionário português, substantivo feminino, qualidade, propriedade, caráter ou virtude do que é belo, manifestação ou da coisa que desperta sentimento de êxtase, admiração ou prazer através dos sentidos. É a beleza. Então vamos meditar as 3 filhas de Jó, A beleza das filhas de Jó. A primeira, Gemina. O nome Gemina em hebraico significa literalmente quente, emotivo, carinhosa,
Também pode ser interpretado como pomba, como pureza. Então, há vários significados para o nome Gemina, né? Tanto a pureza, a pomba, como quente, emotivo, carinhosa. Então, existe vários significados para o nome Gemina, né? Então, Gemina, uma jovem que emitia pureza, o seu próprio nome, pureza, interpretado como a pomba, né? A Bíblia fala que nós temos que ser simples como a pomba, né? E nós temos que ser prudentes como a serpente. Então, a pureza de Gemina, né? Como uma pomba pura. Então, como é maravilhoso, irmãos, quando nós alcançamos pureza em nossos dias. Porque beleza, muitos têm beleza. Muitos alcançam o grau da beleza, né? Tem uma beleza tremenda, mas não tem pureza, não tem simplicidade, não tem carinho, amor, não é como a Gemina, que é quente, emotivo, carinhosa. Também pode ser interpretado como pomba ou pureza. Nós necessitamos, irmãos, não só da beleza estética. É muito bom, muito maravilhoso, e todos querem. Mas, principalmente, no interior do nosso coração. Porque tem quantas pessoas que são belos por fora, mas tem um caráter horrível, tem uma maneira de viver insuportável. Então, a pessoa, por mais linda e bela que seja, acaba sendo ignorada, por causa que não transmite aquela pureza, né? Aquele carinho, não transmite nada que possa agradar, somente a estética, né? É muito bom, muito maravilhoso ser lindo, né? E se cuidar, muito bom, mas nós temos que ter o nosso interior, né? O nosso interior puro, que tem pessoas que ele guarda por dentro de si uma maldade muito grande. Ele guarda dentro de si um lobo disfarçado em ovelha. E quantas pessoas que têm caído, porque por fora parece que é tão belo, por fora parece que é tão maravilhoso, mas esconde a sua verdadeira identidade. E Gemina, ela era uma jovem que transmitia pureza, que transmitia humildade, que transmitia algo assim como a pomba, porque a pomba é o pássaro que não tem nada amargo nele, não tem amargura. Então é tão maravilhoso quando a pessoa ele consegue ser puro, ele consegue ser agradável, ele consegue ser manso, porque tem pessoa que a gente vai conversar com ele e dá até ira de conversar com alguém que é tão arrogante. Até tem uma aparência bonita, linda, maravilhosa, mas é uma pessoa que não dá nem para conversar. A pessoa se esnoba, se exalta. Mas Gemina era uma jovem que o seu próprio nome refere-se à pureza da pomba, que é uma jovem quente, carinhosa, que tem aquele amor caloroso, que tem pessoa que é uma frieza, ele tem um sangue tão frio, que ele comete os piores delitos naquela frieza total. Mas Gemina, a filha de Jó, ela transmitia pureza, assim como a pomba, e como aquele calor aquecido, quente. A Bíblia mesmo fala, ou nós somos quente, ou nós somos frio, porque o morno o Senhor vomita da sua boca. Então, é uma posição ou de fria ou de quente. E nós precisamos ter
esse calor de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, da graça de Deus sobre nós. Depois veio a outra filha de Jó, que é a Késia. O significado da palavra Késia sugere-se cássia, perfume, em aquela que faz doce, termo hebraico perfumado, que é a fé. Então, Késia, o nome dela, né, que era perfume, dócil, perfumado. A Bíblia nos diz que nós temos que ser o bom cheiro de Cristo, trazer o perfume de Cristo em nossas vidas. E Késia refletia isso, né? Cássia, perfume. Quando se ia fazer o sacrifício a Deus, se usava nos rituais os perfumes, o aroma agradável diante do Senhor. Então, Késia, a filha de Jó, que é cássia, perfume, aquela que faz dócil, é o termo hebraico perfumado, que simboliza a fé. A fé é o firme fundamento, irmãos. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É muito maravilhoso a beleza humana, mas a beleza que vem através da nossa fé é algo que transpassa os montes. A Bíblia fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te para lá, e assim te será feito. Então, uma qualidade da vida de Késia era a fé perfumada, o perfume, o aroma do céu, o perfume de Cristo. Aonde passa, é um testemunho vivo, porque Deus nos fez testemunha do seu grande poder, testemunha do seu amor. Querem Apuque, a terceira filha de Jó. É um nome feminino formado por duas palavras hebraicas. Karam, que significa brilho, esplendor. Puque significa antimônio, ou uma substância que era usada como sombra para os olhos. E está associado à cor, de modo que da junção resulta o significado, olhos que brilham. Então, querem Apuque, olhos que brilham. Simboliza o triunfo da fé, o brilho de Cristo, o brilho sobre a nossa vida. Era o que significava querem Apuque. Tanto Gemina como Késia, como querem Apuque, existiam vários significados para o seu nome. E esses são alguns dos seus significados que existiam para o seu nome. Porque através delas, Jó estava glorificando a Deus com o significado dos seus nomes. Gemina, como a pomba, pureza. Késia, como perfume, perfumado, como a fé. E a querem Apuque, como os olhos que brilham, o triunfo da fé. Então, os olhos que contemplam Deus, que brilham com a graça de Deus. Então, essas jovens, elas tinham significados que glorificavam a Deus, porque toda a vida de Jó foi para a glória de Deus. E as suas filhas receberam um nome que eram para glorificar ao Senhor. E Deus resolveu abençoar tanto Jó, que fez as suas filhas as mais lindas, as mais formosas, as mais belas. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Então, Jó lhe quebrou um paradigma, que só os homens, só os homens, só os homens. Jó deu herança para suas filhas e colocou o nome delas
Não aparece o nome dos filhos de Jó, mas aparece o nome das filhas de Jó. Então, como Deus é maravilhoso, irmão, para fazer a diferença na vida daquele que crê. Como Deus é maravilhoso para fazer o que nós não podemos fazer. Através dessas vitórias que Deus deu para Jó, o nascimento dessas jovens, a alegria que ele teve, quando nasceu esses bebês, como ele se emocionou e colocou cada nome, porque ele tinha um propósito no seu coração de glorificar a Deus. Então, vale a pena viver para a glória de Deus. Vale a pena, ainda mesmo que sofra, ainda mesmo que passa tantas decepções, mas sempre haverá beleza. Essas filhas de Jó veio para embelezar os seus últimos dias. Os 140 anos depois da sua prova, Deus lhe deu mais beleza. Deus lhe deu mais cor. Deus lhe deu mais pureza. Deus lhe deu mais fé, mais brilho nos olhos. Então receba de Deus a beleza do céu, da graça divina. Se você é belo, vai se tornar mais belo ainda. Essa beleza que vem de Deus sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus nos diz assim que o rosto alegre formoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. Então, se o nosso coração está alegre, o nosso rosto fica bonito, fica lindo. Então, essas filhas de Jó, Gemina, Késia, Querem, Apuque, com o significado do seu nome, Pomba, pureza, perfume, fé, olhos que brilham, triunfo da fé. É porque Jó estava tão contente e ele queria colocar todo o seu contentamento no nome das suas filhas, para honrar a Deus e receber as dádivas de Deus. Eu não sei o tamanho da sua prova, o quanto você já passou, o quanto você já sofreu, mas saiba que Deus tem Gemina, Késia, Querem, Apuque para a sua vida. Não quer dizer que você vai ter mais filho, mas essa luz, essa pureza, essa fé, esses brilhos, esses olhos que brilham, essa graça de Deus. Deus, ele sabe como nos surpreender. As filhas de Jó foram as mais belas naquela época, naquele tempo em que eles viviam. As mais formosas. Eram mulheres excepcionais, lindas. Lindas no extremo. Mas existem outras mulheres lindas também na palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 11. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és mulher formosa à vista. Então, Sarai, a mulher de Abrão, era linda, formosa à vista. E ele ficou com tanto medo que quando ele entrou ali no Egito, ele falou para ela falar que ele era irmão dela. De medo de que pudesse alguém lhe matar para ficar com Sarai, porque Sarai era uma mulher formosa à vista. O povo de Deus é lindo. Deus tem beleza para a tua vida. Talvez você olhe e vê a vida tão escura, vê a vida assim tão martirizada, vê a vida tão penalizada. Mas Deus tem beleza para você. Deus quer te fazer belo. Deus quer te alcançar graça para você ver a beleza que existe em você. Porque muitas vezes a pessoa se sente tão desvalorizado, tão menosprezado, que não sabe o valor tão grande que ele tem. Gênesis 24, versículo 15 e 16. Antes que acabasse de orar, saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão,
com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então aqui era Rebeca, né? A Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão. Essa Rebeca foi a escolhida para casar com Isaac. Além de bela, formosa, muito bela, muito formosa, ela era uma jovem que era disposta ao trabalho, era disposta a estender a mão àquele que precisava, porque quando Damasceno lhe pediu água, ela deu água para Damasceno, o servo de Abraão, e também se ofereceu a dar água para os camelos. Agora, cada um daquele camelo, quantos litros de água? São muitos litros de água que eles reservam. Então, ela teve que tirar muita água, mas ela não teve preguiça e nem fez corpo ruim. Ela desceu no poço e tirou a água e deu para o Damasceno e deu para os camelos. Então, ela tinha beleza, a estética física, mas ela tinha também a beleza interior dentro do seu coração. Era uma jovem disposta, uma jovem que estava ali para servir. Então, não se envergonhe de servir, de fazer algo para alguém. Hoje ninguém quer servir. Jesus disse: se eu, Senhor, fiz isso, vocês deveis fazer igual. Se ele, sendo o Senhor, ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos, nós devemos nos humilhar também e servir uns aos outros, servir ao próximo. E muitas das vezes a pessoa, só porque ele é lindo, só porque ele é bonito, é formoso, é o bambambam, não serve ninguém, não faz favor para ninguém, não ajuda ninguém, não se importa com ninguém. Mas Rebeca era diferente. Rebeca tinha a qualidade, que era formosa, que era bela, mas também tinha a qualidade que ela servia com alegria. Servia ao Senhor com alegria. Deus é aquele que pode fazer o sol da justiça brilhar na sua vida e você ser escolhida. Você ter o seu objetivo, você alcançar de Deus o propósito, você receber de Deus aquilo que anela seu coração. Gênesis capítulo 29, versículo 16 e 17. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, o da mais moça Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. Então, as filhas de Labão, Lia e Raquel. Raquel, aquela jovem formosa, de porte e de semblante, que Jacó apaixonou por ela, mas foi enganada por Labão e ele deu a Lia. Aqui a palavra de Deus fala Lia, que como diz aqui. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, da mais moça Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. Então, Jacó se apaixonou por Raquel, mas ele recebeu a Lia como esposa porque ele foi enganado por Labão. E aqui fala que Lia, ela era de olhos fracos, mas Raquel, ela era formosa, de porte e de semblante. Então, a Raquel era conquistadora, ela conquistava com a sua elegância, com a sua formosura. Mas a Lia, ela era mais simples, mais humilde. E aqui retrata os seus olhos fracos. Talvez tinha alguma deficiência. Ou, às vezes, mostrava alguma coisa que
poderia não interessar, ser desinteressante. Mas a palavra de Deus fala que Lia alcançou muito mais o favor de Deus. Jacó não viu Lia como essa mulher espetacular, porque ele estava voltado para a beleza externa. Mas Deus achou graça em Lia, e Deus fez com que ela concebesse, ela tivesse filhos, enquanto que Raquel não conseguia dar luz a filhos, não conseguia gerar filhos, com toda a sua elegância, com todo o seu porte, o seu semblante, o seu físico, mas ela não gerava filhos, né? Porque a palavra de Deus fala assim, irmãos, que Deus vê não como o homem vê a aparência, o homem vê a beleza, a estética, vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus conhece cada coração. Existia em Lia algo que agradava o coração de Deus. Embora que Jacó, ele era atraído, apaixonado, né? Ele era louco por Raquel. Raquel era a mulher dos seus sonhos. Ele ficou encantado com a sua beleza. E quantas pessoas vivem, né, uma vida assim? Só aquilo que lhe atrai, aquilo que é belo, aquilo que é bonito. A Bíblia fala que a aparência, ela passa. Assim como a flor do campo, que hoje está bela, bonita, e amanhã murcha e cai. Então, a nossa aparência se vai. Quando a pessoa quer um ao outro só pela aparência, isso vai se perder no caminho, porque a aparência muda. Ao passar dos anos, a aparência tende a mudar. Mas quando a pessoa ama pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa tem no seu interior. Claro que todo mundo quer aquilo que agrada aos olhos. Sim, mas não é somente isso. Não é somente agradar os olhos. Existem muito mais envolvido nisso. Então, Jesus fala assim, que aí daqueles que vão pela aparência, somente pela aparência, porque a aparência passa. Então, existe o lado que nós precisamos sim ver a aparência, mas existe o lado que não é só a aparência. É algo também que a pessoa tem no seu interior. Que tem pessoa que ele é lindo, 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 lindo demais, mas é uma pessoa nojenta, insuportável, detestável. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não dá para conviver. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 a 4. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. No terraço viu uma mulher que se estava banhando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, e ela já tinha purificado da sua imundícia. Então Batseba estava tomando banho, e Davi, quando estava passeando, numa tarde, quando ele se levantou, ele foi passear no terraço real, e lá de cima, ele contemplou lá embaixo a Batseba tomando um banho, nua. E quando ele viu aquela imagem, ele a desejou, e mesmo sendo informado que ela era casada, que ela era mulher de Urias, ele mesmo assim, ele ainda tomou ela e se deitou com ela. Então, os olhos, ele viu aquela cena e ele insistiu em ver,
Porque quando a pessoa vê, porque ele não teve outra opção, os seus olhos viram. Então, ele foge daquilo. Mas Davi, ele viu e ficou olhando, e permaneceu olhando. E aquilo desceu no seu coração. E ele sentiu atraído por Betseba. E mandou buscá-la, e todos sabem da história. Que se deitou com ela, e depois teve que mandar matar Urias, o marido dela, para ficar com ela. Então, que coisa terrível, né? Tanto o rei como ela, que sabia que tinha o seu marido, né? Tanta beleza, uma mulher linda, extraordinária, ali toda nua, tomando um banho, e o rei olhando. Agora imagine a cena. Só que depois veio as consequências trágicas sobre a vida de Davi. Então, irmãos, nós temos que cuidar com os nossos olhos, porque ver, todo mundo vê. Aconteceu de ver, viu, de repente, tira os olhos. Não deixa que aquilo desça ao coração, porque se descer para o coração, vai se materializar e vai se tornar pecado. Então, foge da aparência do mal. Davi, ele não fugiu, ele insistiu, ele foi atraído pela beleza. E quantas pessoas, irmãos, têm sido atraídos pela pornografia, têm sido atraídos por ver cenas exóticas, coisas assim que vão lhe atrair mais e lhe causar mais desejo, mais vontade de pecar. Davi, se ele tivesse tirado os olhos e fosse fazer outra coisa, ele não teria cometido tudo quanto ele cometeu na vida dele. Então, a Bíblia fala, foge da aparência do mal, né? Tira os seus olhos daquilo que é mal. Se eu sei que aquilo vai me levar para o buraco, quantas pessoas que não conseguem se libertar da pornografia? Quantas pessoas que não conseguem se libertar de certos hábitos, porque insiste em permanecer vendo e sendo tentado e persuadido a fazer as práticas abomináveis. Então, que o Senhor tenha misericórdia se você estiver numa situação dessa, que o Senhor te alcance graça para sair desse lamaçal de pecado, para sair dessa situação enroscada que encontra a sua vida. Porque a Bíblia fala que um abismo chama a outro abismo. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Depois disto, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Então, as tragédias que foram acontecendo na vida de Davi, depois do seu pecado. O seu filho, Aminon, ele se enamorou da sua própria irmã Tamar. Irmã por parte de pai, não por parte de mãe. Mas ele se enamorou de Tamar e acabou estrupando a Tamar, né? Acabou cometendo atos, delitos maldosos com Tamar, né? Que desastre, que coisa terrível. Uma jovem linda, Tamar, formosa, bela, uma princesa, né? Nas mãos do seu irmão Aminon, que a despiu, a estrupou, a envergonhou e depois jogou fora como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma mercadoria. É isso que muitas pessoas fazem, usam como se fosse mercadoria. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha.
O nome da filha era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Não havia em todo Israel homem tão admirador por sua beleza como Absalão, da planta do pé ao alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. Então, aqui outro filho de Davi, Absalão. Ele teve 3 filhos e uma filha. E ele colocou o nome da filha de Tamar, né? Em homenagem à sua irmã Tamar. E esta era a mulher formosa. A filha de Absalão era uma mulher formosa, linda, bela. E Absalão era muito belo também. A palavra fala que não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés até alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Absalão era o homem lindo. Da planta dos pés ao alto da cabeça, não tinha defeito nenhum. Os seus cabelos compridos, que ao final de cada ano ele cortava, tosquiava e pesava o cabelo, de tão grande que era o cabelo dele, lindo. Ele era perfeito. Né? A Bíblia fala que da planta dos pés até alto da cabeça não tinha defeito Absalão. Absalão era o homem lindo, 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 lindo. Mas com toda essa beleza, com toda essa formosura, ele foi um perseguidor do seu próprio pai. Né? Ele foi um que obcecou pelo o trono do seu próprio pai e fez toda a maldade. Né? Fez toda a maldade, até que ele foi à batalha contra o seu próprio pai. E ali ele ficou enganchado num galho de árvore. E ele foi morto naquela batalha. Quando Joabe o encontrou e o transpassou com uma lança. Então, muito lindo. Não tinha ali belo como ele. Ele era extraordinariamente lindo, belo, formoso. Da planta dos pés ao alto da cabeça, era lindo por demais. Mas toda essa beleza resultou em morte. Porque ele era lindo, muito lindo. Só que ele não tinha caráter. Ele era lindo, muito lindo, mas não tinha princípios. Ele era lindo, muito lindo, mas não tinha amor. Então, não é só a beleza física, mas também a espiritual, a interna, dentro de cada coração. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 4. O rei Davi era já velho, da idade avançada, e por mais que o envolvesse com cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram ao seu servo: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Davi foi um homem encantador que conquistou tantas mulheres, mas no final da sua vida, ele já velho, não conseguia nem mais se esquentar. Era aquela frieza que não tinha o que esquentasse Davi. Então, os seus oficiais, conselheiros, lhe aconselharam que buscasse uma jovem formosa para deitar com o rei, para aquecer o rei, porque não tinha o que esquentasse, não tinha coberta, não tinha lã que esquentasse o rei. E encontraram Abisaque, sunamita, e trouxeram ao rei. O rei não conheceu Abisaque, não teve relações com ela. Ele já estava velho, já estava já perto já da sua morte, que ele nem se esquentava mais. E aquela jovem linda, formosa,
bela, pura, ali para servir ao rei, né? Para estar ali aquecendo o rei, né? Aquecendo. Quantas pessoas, né, irmãos, que não valorizam enquanto é novo, enquanto tem oportunidade de construir um lar, de ter uma família, de viver uma vida digna, muitas das vezes ficam na baderna, na bagunça, nas orgias. Aí quando vem o fim da vida, aí precisa de ter alguém do seu lado. Precisa de ter alguém, e aí? E aí como fazer? Davi era o rei, né? Davi era o rei, então todos eram subordinados a ele. Então, acharam aquela jovem linda, pura, bela, somente para esquentar ele, porque ele já não fazia mais nada, né? Só para esquentar o rei. Tão bela, tão linda, tão pura, tão formosa, só para esquentar o rei. Então, muitas vezes, irmãos, nessa vida, a pessoa fala assim, eu quero riqueza, eu quero dinheiro, eu quero fortuna, eu quero isso, aquilo. E, às vezes, é um relacionamento, assim, tão cheio de percas. Porque essa sunamita se tornou como uma concubina do rei, mas privada do seu desejo sexual. Somente ali para esquentar o rei, como uma serva. E tem quantas pessoas vividas num relacionamento assim, como servo, só para esquentar, só para fazer, só para ajudar, só para isso, só para aquilo, mas não tem o verdadeiro amor, não tem o carinho, não tem nada, é uma coisa assim, sem valor, né? É uma coisa ali que é só por estar, é só para cumprir aquela função. Que Deus tenha de misericórdia, que Deus possa trabalhar nos corações. Que você que está passando por uma situação dessa, busque o Senhor, busque a Deus, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo pode fazer por você. Deus, ele pode trabalhar na sua vida, porque tem pessoas que vivem somente para cumprir o seu papel, nada mais. Não existe sentimento, não existe carinho, não existe amor, não existe nada. Mas o sangue de Jesus tem poder. E Deus, ele pode mudar essa situação. Esther, capítulo 2, versículo 7. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta, formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e fez passar com as suas jovens para o melhor lugar da casa das mulheres. Então, Radassa, uma jovem esbelta, formosa, que não tinha pai nem mãe, foi criada ali pelo seu tio. Agora ela estava diante do rei para ser escolhida. Ela teve 1 ano de tratamento de beleza. 6 anos com um tratamento com um tipo de óleos, especiarias. E depois mais 6 meses com outro tipo de, como se diz, de tratamento de beleza. 1 ano de tratamento de beleza para se apresentar diante do rei, né? Diante do rei. Agora imagine a beleza dessa mulher, né? Pele bem tratada, cabelo bem tratado, o corpo esbelte, né? Bela na sua aparência, que coisa mais linda, né? Se tornou até rainha, porque o rei ficou encantado com ela, né? O rei ficou encantado com ela. Então, muitas das vezes, nós nos relaxamos, né? Achamos assim, tá bom, tá bom, tá bom, e até esquecemos de cuidar de nós,
Muitas vezes esquecemos que nós também precisamos ter atenção para nós, né? A gente cuida tanto dos outros, faz tanto para os outros, né? E acaba se esquecendo de si, que precisa ter cuidado também, precisa não viver na vaidade, mas se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar, né? Se alimentar bem, ter zelo de si mesmo, porque hoje, irmão, nós vemos quanto que a pessoa, ele se entrega de si, ele se doa de si. E muitas das vezes, quanto mais ele se doa, quanto mais ele se entrega de si, mais ele é rejeitado, né? Às vezes a pessoa nem tem tempo para se cuidar, às vezes a pessoa nem tem tempo para fazer algo para si, né? Porque ama tanto, porque se doa tanto. Mas olha o exemplo de Radassa. Ela era bela, esbelta, mas ela teve tratamento. E nós precisamos tratar de nós, cuidar de nós, zelar de nós. Precisamos, necessitamos. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas para quê? Isso é bobeira. Não é bobeira, você precisa cuidar de você. Claro que a parte maior e melhor é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida no nosso interior. Mas quando às vezes nós decaímos a nossa aparência, a nossa fisionomia, porque nós cuidamos tanto, nos doamos tanto para os outros, fazemos tanto para as demais pessoas, para o esposo, para os filhos, para o trabalho, e muitas das vezes esquecemos de nós. Esquecemos que nós precisamos descansar, precisamos dormir, precisamos se alimentar, precisamos ter momento de paz, de alegria, de tranquilidade e de descanso, que isso também é uma coisa muito difícil, que muitas vezes a pessoa se ocupa tanto que ele nem descansa, não tem um descanso. E aí ele vai só se deteriorando. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 8. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Como és formosa, amiga minha, como és formosa. Os teus olhos são como das pombas. Quão formoso és, ó amado meu. Quão amável és, o nosso leito é viçoso. Então, tanto o esposo como a esposa via beleza um no outro. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres. Como és formosa, amiga minha, como és formosa. E ela diz, quão formoso és, amado meu, quão amável és. Então, um declarando para o outro. Mas a maioria das vezes é a mulher que ama, é a mulher que gosta, é a mulher que morre de paixão, é a mulher que faz tudo e o homem nem aí, né? A mulher que nem bobona fica se arrastando que nem cobra nos pés do homem e o homem nem... Aqui não. Salomão amava a Sulamita. E a Sunamita amava Salomão. Um amava o outro. E significando o amor de Deus conosco, de nós com o Senhor. Porque nós podemos sim nos decepcionar com as pessoas, mas com o amor de Deus na nossa vida nós não decepcionamos. Deus não nos decepciona. Deus jamais decepciona. O amor dele é tão grande, o amor dele é tão tremendo, é grande e é verdadeiro. Aqui na Terra, muitas das vezes, a pessoa ama até um certo ponto. Depois já não ama mais, Depois já não gosta mais, depois já não acha mais lindo, já não acha mais belo, já não é mais tão interessante. Mas grande é o amor de Deus. Por isso que o amor de Deus é o inefável, é o sobretudo.
Provérbios 6, versículo 24 a 29. Para te guardar da mulher imoral e da sedução, da língua adúltera, não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos teus olhos. Pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da tua própria vida. Tomar alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andarão alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Então, Salomão falando, guarda da mulher adúltera, da mulher imoral. Não cobice no teu coração a sua formosura, porque por fora é bela viola, por dentro pão bolorento. Então, cobiça a sua beleza, a sua estética, a sua luz radiante de formosura, mas aqueles que se aderem vão se tornar reduzidos a um bocado de pão, quer dizer, vão passar necessidade, vão passar por muitas privações, porque a adúltera só quer dinheiro, né? A imoral, ela só quer o bem material, não é amor, não é paixão, é ganância. Então, quantas pessoas que se iludem, porque é belo, porque é lindo, que é formoso, porque é isso, é um espanto de beleza, mas no fim é um precipício que joga num abismo e a pessoa acaba perdendo tudo que ele tem, por uma mera aventura. Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a beleza e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Então, Salomão diz, a beleza ela é enganosa. Passageira é a formosura. A beleza faz enganar. A formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. A mulher que teme a Deus. Teme ao Senhor com todo o seu coração. E Deus fará grandes coisas na sua vida. Às vezes, você já foi tão rejeitado. Às vezes, tão humilhada. Não é verdade? Mas o que você tem dentro de você é muito mais precioso do que muitos que mostram tanta beleza enganadora e tanta formosura passageira. Porque até mesmo os grandes atores e atrizes tão lindos, excepcionais, passam. No fim fica velho, fica feio, acaba com toda aquela beleza. Então, guarda o que Deus tem te dado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, assim como a flor é linda, é bela, mas ela vai murchar, ela vai cair, assim somos nós também. Por mais belo e lindo que seja, também vai se acabar. Provérbios 20, versículo 29. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Então, a glória do jovem é a força, e a beleza dos velhos, os cabelos brancos, que traz ali a maturidade, que traz ali a experiência da vida. Salmo 45, versículo 11. O rei está cativo por tua formosura, pois ele é teu Senhor. O rei está cativo pela sua formosura. Então, quem é esse rei? É o Senhor Jesus. Ele ama você do jeito que você é. Provérbios 11, 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que se aparta da descrição. Então, é o que? Essa mulher, ela é indiscreta. Indiscreto é aquele que manifesta curiosidade excessiva, bisbilhoteiro, intrometido, inconfidente.
Então, como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da descrição. Ela é formosa, ela é linda, mas ela é indiscreta. Ela é curiosa, excessiva, bisbilhoteira, intrometida, inconfidente. É tudo que é ruim. Né? Então, é uma joia. Né? Linda, 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 linda. Mas no focinho da porca. Então, que valor? Que valor? Então, valorize você. Deus vai te colocar no lugar que é seu. Né? Se você tem recebido a graça de Deus de ter a beleza, louvado seja Deus. Que Deus possa te fazer cada dia mais belo. Né? Mas tem quantas pessoas que acham que porque ele é belo, porque ele é lindo, né? Ele acaba sendo indiscreto, como joia de ouro em focinho de porco. Né? Que coisa mais sem vantagem. Só a beleza não é vantagem. Vantagem é ter a beleza e ter um coração purificado, ter uma vida transformada, ser uma pessoa honesta, uma pessoa humilde. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 10. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia, sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestido dispendicioso, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Né? Com boas obras. Então, Paulo, ele falando a Timóteo, que as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia, com roupa de sobriedade, não com tranças ou com ouro. Essa trança não é a trança comum que nós fazemos. Eles faziam aquelas tranças com ouro, com pedras preciosas, aquela coisa que era aquele penteado caríssimo, né? Que era só mesmo para a pessoa mostrar que tinha poder e que tinha dinheiro. Né? Vestidos dispendiciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Com boas obras. Então, você é linda por fora, seja linda por dentro, né? E tenha boas obras. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 4. A beleza dos esposos não seja... A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelo, o uso de joia de ouro ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que se esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos. Também o apóstolo Pedro, né, descrevendo a beleza das esposas, não no enfeite, não no frisado do cabelo, nem no uso de joia ou no luxo dos vestidos, mas na beleza, no interior, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é precioso diante de Deus. Não é que você não possa vestir bem, não é que você não possa ter uma boa aparência, sim, possa ter uma boa aparência, se vestir bem, cuidar do seu corpo, mas principalmente ter um espírito manso e tranquilo, ter a submissão a Deus, ser fiel ao Senhor, ser agradável a Deus, honrar o Senhor com a sua beleza, porque tem pessoa que por ele ser belo, ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele se aparta de Deus. Ele acha que ele é belo, ele é formoso, lindo, então ele tem que desfrutar toda a sua beleza nas trevas. Não, usa a sua beleza para a glória de Deus. A sua formosura para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para demonstrar quão grande ele é através da sua vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem.
O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, quantos olham somente para a aparência, né? Mas Deus sabe o que tem no coração. Então, não faça como muitos que têm exaltado somente a aparência, mas olha para dentro, para aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Porque tem pessoa que é incrível, tem pessoa que é uma bênção de Deus. Às vezes não tem tanta aparência, né? Agora já tem pessoas que têm tanta aparência, mas é um vigarista. Então, nisso não descreve se que é porque é lindo, que muitas das vezes é ruim, ou porque é feio, que é bom, não. Tem pessoas lindas, como Radassa, que serviu para a glória de Deus, e tem pessoa lindo também, como Absalão, que serviu para o mal. Então, tanto pode servir para a glória de Deus, como pode servir para o mal. Mas que o Espírito de Deus te alcance graça para você usar a sua beleza para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e essa palavra possa entrar no seu coração e você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que a beleza de Deus, do Espírito Santo na sua vida possa ser cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Eu te convido para orar. Vamos orar? Buscar a presença de Deus? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, alabassura e canto. Andarabagaixa, andaicandarabasou. Por esse momento, Senhor, que tu preparaste de nós podermos meditar em sua palavra. Alcança todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir depois, Senhor, os vídeos. Coloca as tuas mãos, Senhor. Alcança com teu poder. Entra com a providência do céu. Visita este lar, visita esta família. Senhor, essa pessoa doente. Senhor, essa pessoa que está enlutada. Ó Deus, alcança. Dá o consolo do Espírito Santo. Vai ao encontro, Jesus. Visita cada um, ó Deus. Estende a tua mão, Ricalamanai, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem muita vergonha. Você se sente assim, envergonhado, porque você se acha, você acha que você tem muito defeito, você acha que você não é aquela pessoa atraente, aquela pessoa bela, e você tem muito complexo dentro de você, um sentimento de inferioridade. Isso tem te deixado para baixo, isso tem te abatido, isso tem te entristecido. E essa palavra tocou o seu coração. Então receba de Deus, porque Deus tem providência para a tua vida e Deus conhece o teu coração. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa mudar. Aquilo que você está fazendo não está certo. Você tem brincado com o sentimento dos outros. Você tem feito as pessoas se interessar por você, tem feito as pessoas ser atraídas por você e você só brinca com o sentimento dos outros. O Senhor manda dizer assim, olha, aproveita a beleza que você tem para glorificar o nome do Senhor. Não para plantar uma semente má, para depois você ter que colher tudo aquilo que você plantou. O Senhor também me revela uma pessoa labassurianda que se sente amarrado, que se sente derrotado, que você olha assim, você não encontra uma saída, você não encontra uma solução. E você tem pedido a Deus uma resposta. E Deus está falando contigo, alabassurianda. Orabachuricai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você clamou em oração pela madrugada. E você falou, Senhor, só um milagre pode mudar essa situação. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está lutando muito para sobreviver. Porque tem dias que você passa tão mal. Tem dia que você sente tanta dor, você sente tanto mal-estar, que parece que você vai se acabar. Parece que você vai morrer. O Senhor está entrando com libertação. E o Senhor está te dando uma cura. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabassurianda. Você quase desmaiou pela manhã. Alabassuri canta. Receba de Deus a libertação
em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que, por causa dos maus tratos na sua vida, de você ser tão maltratada, labassuricando, você tem pegado um ódio tão grande, que você não suporta olhar para a cara da pessoa, te dá uma revolta, dá vontade de você avançar na pessoa de unhas e dentes. O Senhor manda dizer assim: aquieta o teu coração, busca a presença do Senhor. O Senhor quer te dar o socorro do céu. Abra o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo, alabaçuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um voto com o Senhor. Se o Senhor entrasse com providência na vida do seu filho, você ia dar uma oferta na casa de Deus, alabaçuriana. E o Senhor vai abrir a porta para você cumprir o seu voto. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você dormiu, quando acordou, você acordou com uma palpitação no peito, o seu coração estava disparado e parece que ia te dar um ataque. O Senhor está entrando com libertação e o Senhor está te dando uma resposta que você está precisando. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabaçura e canta, você colocou a mão no peito e falou: meu Deus, repreende o espírito da morte. Alabaçurianda. Oracandarabachorecai. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um plano e esse plano saiu mal. Esse plano não deu nada certo e você perdeu muito dinheiro. Você teve uma perca muito grande. O Senhor manda dizer para ti que o Senhor vai restituir. O Senhor vai entrar com providência e vai devolver nas suas mãos, que é para você se colocar diante de Deus e buscar a direção do Senhor, porque o Senhor vai te orientar. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sonhado sonhos horríveis, com feras te atacando, com coisas te perseguindo, você correndo, você caindo, você levantando. Tem sido difícil, os sonhos perturbadores. O Senhor está repreendendo essa obra maligna, essa seta demoníaca na tua vida. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um propósito com Deus, que o Senhor abrir a porta para você conseguir isso que você está lutando para você conseguir. Você vai fazer um culto de agradecimento a Deus na sua casa. Receba de Deus em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você caiu e você torceu o pé e você sente dores, e você já tomou remédio, você já fez tratamento, mas você ainda continua sentindo dores. O Senhor está tocando, está repreendendo todo mal, toda quebradura e todo mal em nome de Jesus. Receba de Deus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem vontade de sumir. Você tem vontade de ir embora, você tem vontade de abandonar tudo, mas quando você olha, você vê que a criança precisa de você vê que os seus filhos necessitam de você, então você procura se acalmar, mas tem momentos assim que você chega a desespero. O Senhor quer entrar com providência na tua vida e o Senhor quer te dar graça para vencer essa maré, vencer esse momento difícil e poder dar o testemunho para a glória de Deus. Alabaçurianda. Tem uma pessoa que você está lutando para entrar no serviço público. Você está lutando, mas não tem sido nada fácil. O Senhor fala assim contigo, Alabaçurianda. Faça somente a sua parte, porque o Senhor já tem tudo preparado. O Senhor já tem a porta aberta. É só esperar o tempo, o momento e a hora, e você vai contemplar a sua vitória. Continua clamando e buscando ao Senhor, e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Receba em nome de Jesus. Para você ter certeza, você estava chupando uma laranja e você pediu, Senhor, eu preciso tanto. E Deus está te respondendo. Receba, Labassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você luta para estudar a palavra de Deus. Você luta para ler a palavra, mas te dá um desânimo, te dá um sono, te dá um mal-estar tão grande. E o Senhor está repreendendo este mal, está te dando a vitória. O Senhor me revela uma pessoa que tem hora que você não consegue ficar sentado.
A sua coluna dói tanto, dói tanto, dói tanto, que parece que ela está saindo do lugar. O Senhor está tocando a sua coluna, está normalizando, para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Alguém te obrigou a ficar sentado por várias horas e você chegou a chorar de raiva, porque você disse: Senhor, eu não aguento mais essa vida. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que dentro da sua casa você tem visto Satanás se andar. Você tem visto a desordem, a contenda, a intriga, a briga, a discussão, e você não sabe o que fazer. O Senhor fala assim: busca, clama, clama, põe a tua boca no pó, busca a face de Deus, porque o Senhor quer entrar com providência. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que alguém te desafiou, alguém disse para você: só vai acontecer na sua vida quando galinha nascer dente. Mas o Senhor fala assim, que Ele é Deus, e Ele faz, e tu vai testificar para a glória de Deus. Receba em nome de Jesus. Tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus, e Deus está entrando em providência. Deus está tocando na tua beleza estética. Deus está tocando naquilo que você é. Deus está entrando com providência. Deus está fazendo para que você venha glorificar o nome do Senhor. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor está dando alegria para o coração, que está tão triste, tão desesperado, tão amargurado, que parece que está negro. O Senhor está entrando com essa libertação. E você vai glorificar e exaltar e cantar e adorar o nome do Senhor. Receba de Deus em nome de Jesus. Tem uma pessoa que tem um parente preso e você já perdeu a fé de orar por esse parente, de pedir, porque não vê saída. Mas o Senhor diz que breve tu vai testificar, porque o Senhor está fazendo algo e a vitória vai ser muito grande. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor também me revela uma pessoa que tem um filho chamado Arthur. O Senhor está entrando com libertação na vida dessa criança e o Senhor está fazendo uma obra muito linda. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, o Arthur te abraçou e chorou e falou assim: eu quero, eu quero, eu quero. Receba de Deus em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão e ore juntamente comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão e fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Que Deus abençoe e que você possa servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus Cristo. Você que não conhece meu canal no YouTube, visite Momentos com Deus, Pastora Nete, que você possa ver os vídeos ali, e receber da graça de Deus. Tem muitos vídeos ali para edificação espiritual. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima e a paz do Senhor Jesus. Amém?